o Hotel Tropical, na praia de Ponta Negra, e lá em frente o Hotel Tropical. A largura do Rio Negro é de 8,5 a 9 quilômetros. Depois, atingindo a largura máxima entre 23 a 24 quilômetros, um lugar aí para cima chamado Baía do Buiuçu. Então, a parte mais larga do Rio Negro tem 24 quilômetros. E a parte mais larga do Rio Amazonas, 40 quilômetros. Já no estado do Pará, próxima à desembocadura no Oceano Atlântico, onde dá o famoso fenômeno das pororocas. E a profundidade aqui no porto, onde acabamos de sair, está oscilando entre 25 a 30 metros. No canal principal do Rio Negro, 40, 50, em alguns trechos, até com 60 metros de profundidade. E na junção do Rio Negro com os Solimões, onde ele recebe o nome de Amazonas, lá é um dos lugares bem profundos aqui na região, lá chega a atingir até de 85 a 90 metros. Os rios na Amazônia se movimentam 6 meses. Durante 6 meses os rios sobem em função das chuvas e o degelo nas cordilheiras dos Andes lá no Peru. E durante 6 meses os rios descem. E essa construção bem antiga que avistamos ainda mais do rio, a antiga cervejaria de Manaus. Aí antigamente fabricavam uma cerveja de nome amazonense, também conhecida como XPTO, passou um tempo aí parado. Agora a Brahma reativou. Aí temos as palafitas, e esse bairro chama bairro de São Raimundo, que é ligado com a cidade, ou seja, com o centro de Manaus, através de 3 pontes. Ele é cortado pelos igarapés, são os Brat-rios. Então nós subimos um pouquinho, o barco já contornou, estamos descendo o Rio Negro. O curso do rio é na direção que estamos indo agora. E agora temos uma vista geral do Porto Flutuante de Manaus, onde acabamos de sair. O nosso porto flutuante, em 1904, na época áurea da borracha, veio totalmente desmontado da Inglaterra e foi só montado aqui peça por peça. A mesma coisa aconteceu com o prédio da alfândega em Manaus. E realmente uma ideia muito boa, né, em fazer um porto flutuante aqui em Manaus, porque se o nosso porto fosse fixo, certa época do ano nós teríamos problema com a carga e descarga das embarcações, devido a essa enorme diferença aqui de 8 a 10 metros de água. Então o porto sendo flutuante não sofre problema nem com a alta e nem com a baixa do rio. E as embarcações que avistamos, esse é o único meio de transporte do homem do interior com a cidade grande que é Manaus. Então esses barcos funcionam como fossem ônibus e são conhecidos aqui na região como motor da linha ou então motor de recreio. Como aqui em Manaus, nós não temos assim, estrada de rodagem para a maioria das cidadezinhas do interior, então são os verdadeiros ônibus aquáticos. E alguns desses ônibus aquáticos se destinam até Tabatinga. Tabatinga é a fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia, no Alto Amazonas, que lá em cima tem o nome de Solimões, e de Manaus a Tabatinga, num barco coletivo, demora de 8 a 9 dias subindo os Solimões. Esta barcaça amarela é um posto de gasolina flutuante para abastecimento das embarcações. Aqui na frente da cidade de Manaus, nós temos mais ou menos uns 20 desses postos de gasolina flutuante. E em Manaus, nós temos 40 mil barcos registrados. Esses postos flutuantes, aqui na região, são conhecidos como pontão. E uma boa parte do petróleo que já nos abastece vem das margens do rio Solimões, de uma região que chama Urucu, que fica a 700 km de Manaus via fluvial. Urucu já está produzindo hoje 85 mil barris diários. Esta Casa Cinza, no meio do Rio Negro, é uma fábrica de gelo flutuante para os pescadores se abastecerem, utilizando a própria água do Rio Negro. Claro que sofre um certo tratamento. Agora estamos passando em frente ao bairro de Educandos, com suas palafitas aí embaixo. Essas casinhas são feitas bem altas, já tem mais ou menos assim uns 8 metros de estaca aí submersas. Elas são bem altas quando os rios estão baixos. E elas são feitas bem altas para se protegerem das inundações, que acontece aqui anualmente. Só que o ano passado essas palafitas ficaram inundadas, que o ano passado em junho e julho os rios da Amazônia subiram 1,10 m além do nível normal, porque houve muito degelo nos Andes no Peru
e choveu muito aqui embaixo. A água foi na janela das palafitas. E quando a água invade essas palafitas, eles não mudam, só fazem um assoalho extra, passam tudo ali para cima e ficam mais ou menos 2 a 3 meses com as palafitas inundadas. Aí temos uma feira, chama Feira da Pané, só que nós em Manauara falamos Panaí. Então aí a Feira da Panaí e predomina a venda de peixe. E este nome Panaí explica-se por quê. Porque aqui antigamente nesta ponta coatizavam os aviões da extinta Pané do Brasil. Os Catalina, os hidroaviões desciam aqui, por isso que a feira levou a Feira da Pané em homenagem à Pané do Brasil. Agora já estamos nos distanciando da cidade de Manaus. Manaus, que está localizada à margem esquerda do Rio Negro, a 18 quilômetros do Rio Amazonas, com a sua população beirando 1.700.000 habitantes. E quem nasce em Manaus pode ser chamado de manauara ou manauense, e quem nasce no interior, amazonense. O termo mais usado de modo geral é amazonense, mas o nato de Manaus ou é manauara ou manauense, e também tem um gentílico muito antigo que é Baré, em homenagem à tribo dos Barés que habitavam aqui, onde hoje é a cidade de Manaus. Então a região que estamos navegando, a largura do rio é de 3 a 4 quilômetros. Em frente o Hotel Tropical, quase 9, e a parte mais larga do rio, 24 quilômetros, que é na Baía do Buiuçu, que é em Tupi-Guarani, quer dizer Baía da Cobra Grande. E a parte mais larga do Rio Amazonas é numa região chamada Estreito de Breves, no estado do Pará, com 210 metros de profundidade. E a parte mais profunda do Rio Negro é numa região chamada Marapatá, com 95 metros de profundidade. Então, já estamos bem distante de Manaus, estamos navegando agora na enseada do Marapatá. Aqui a largura do rio é 7 quilômetros. Então, quando chegarmos ao encontro das águas, lá no encontro dos rios, vamos parar o barco, todo mundo ver, fotografar, e costumam aparecer também os botos de água doce. Nós temos na Amazônia o boto cinza, que é o boto tucuxi. Temos também o boto cor-de-rosa, que apesar dele ser cor-de-rosa, nós manauaras chamamos de boto vermelho, mas na realidade ele é cor-de-rosa. Então são dois mamíferos enormes que habitam aqui nas águas da Amazônia. Aí temos o comandante Pedro, aqui a bordo do barco Paraíso Verde, que em plena Baía do Rio Negro, nos conduzindo em direção ao Rio Amazonas. Essa embarcação aqui chama Paraíso Verde, esse tipo de barco na Amazônia é chamado de gaiola, que seria mais ou menos uma chalana lá no Pantanal. Nós descemos agora o primeiro convés do nosso barco para saborearmos um cafezinho. É o tradicional cafezinho ecológico, feito com a água do Rio Negro, para economizar o pó. Claro, isso é uma gozação, claro. E quando chegarmos ao Rio Amazonas, a gente vai parar para todo mundo fotografar, e depois nós iremos navegar em pleno Rio Amazonas. E essa ilha que avistamos chama Marapatá, Ilha do Marapatá. Esta é a última ilha do Rio Negro, não habitada. Estamos hoje dia 30 de maio, já tem mais ou menos uns 3 a 4 metros de água dentro da ilha. Mas final de junho e julho, você só avista praticamente a copa das árvores do lado de fora. Ela fica totalmente submersa. No Rio Negro nós temos 485 ilhas catalogadas, e a Marapatá é a última. Então, em Marapatá é o nome de uma planta medicinal aqui da região amazônica. Não esquecendo, quem vem ao Rio Amazonas pela primeira vez, tem uma simpatia local, joga-se uma moedinha lá no encontro das águas e faz um pedido. Bom, já descemos 18 quilômetros. Acabamos de chegar ao encontro das águas. Aqui é o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões. Daqui para baixo, o Rio Solimões recebe o nome de Rio Amazonas. Mas não esqueçam que Solimões e Amazonas é o mesmo rio, só tem nomes diferentes. Na realidade, o Rio Amazonas tem 6 nomes diferentes, desde o Peru, desde as Cordilheiras dos Andes lá em cima, até encontrar com o Rio Negro aqui embaixo. Se juntam aqui e correm em paralelo mais ou menos 16 a 17 quilômetros, sem misturar. E a razão dos rios não se misturarem é devido à temperatura ser diferente, a densidade da água e a velocidade das águas também. A velocidade do Rio Negro é de 2 a 3 km por hora. E a velocidade do Rio Amazonas de 8 a 9 km por hora. Então esta é a razão do Rio Amazonas ser um rio bem barrento, forte erosão desde as cabeceiras. E a coloração escura no Rio Negro vem de decomposição
de material orgânico em suspensão. E também é uma rocha escura no leito do rio, de nome Uatumã. E aqui no encontro das águas, a profundidade oscila de 85 a 90 metros. E o rio Amazonas não é tão largo aqui nesse trecho, que o que avistamos após o encontro das águas é uma ilha muito grande dentro do rio Amazonas, que chama Ilha de Terra Nova. E para terem uma ideia do tamanho da ilha de Terra Nova, se nós fôssemos circundá-la com o nosso barco aqui, levaria umas 16 a 17 horas. Temperatura do Rio Negro, 25 a 26 graus. Temperatura do rio Amazonas, 21 a 22. O Rio Negro é um rio colombiano, nasce em Vila Vicêncio, na Colômbia. Agora não chega a ser navegável até a Colômbia, devido às grandes cachoeiras aí para cima, zona muito rochosa e pouca profundidade realmente. E o rio Amazonas nasce no Peru, nas Cordilheiras dos Andes, e ele chega a ser navegável até Iquitos, no Peru, em grandes petroleiros, sem nenhum problema. E para ter uma ideia da distância, de Manaus a Iquitos, em um petroleiro, que é bem mais veloz que o nosso barco aqui umas 2 ou 3 vezes, demora de 10 a 12 dias, são praticamente 2.000 quilômetros de água. Após a visita aqui ao encontro do rio, nós iremos navegar dentro do Amazonas por alguns instantes e de volta ao Rio Negro. Vamos navegar no Rio Negro mais 1h15 rio acima até chegarmos ao Parque do Janauari. Lá, vamos desembarcar e caminhar na floresta, numa passarela, para o senhor visitante conhecer a maior folha aquática do mundo, que é a Vitória Regia. Após a visita ao Lago das Vitória Regia, iniciaremos o nosso passeio de canoa pelos igarapés e pelos igapós. Igarapé e igapó são duas palavras indígenas. Igarapé, a tradução é caminho de canoa, o rio para a canoa. E igapó, a tradução é selva inundada. Então, na hora que a água invade a floresta sem caminho definido, este é o igapó. E os igarapés são os pequenos córregos. Então, agora estamos navegando em pleno rio Amazonas. Os rios estão bastante altos, quase que no pique. Final do mês que entra é o pique das águas na Amazônia. Então, quem vem a Manaus, nesta época do ano, a fim de fazer esses passeios, simplesmente acertou que realmente agora é a melhor época. Os rios estão altos, existe bastante igarapé e igapó, e também muita Vitória Regia bonita. Que quando chega a vazante dos rios, a excursão sai, não resta a menor dúvida. Mas não tem o passeio nos igapós, nem nos igarapés, que é a parte mais bonita de quem visita Manaus e vem a fim de ver a natureza. Então, agora estamos para de volta ao Rio Negro, passando em frente ao Paraná do Chiborena. Isso aí é um braço que vem do Solimão, desaguando no Rio Negro. E as casinhas que avistamos são flutuantes, montadas em toras de madeira. Essas casas não sofrem problema nem com a alta e nem com a baixa do rio. E também o caboclo que mora na casa flutuante não tem problema com o vizinho. Não gosta do vizinho, puxa a casa para o outro lado, está resolvido o problema. Essas casas são amarradas. Existe um cabo da casa numa árvore para a corrente do rio não arrastar com a casa. E a história de madeira que dá flutuação nessas casas é uma madeira especial que tem duração na água de 35 a 40 anos. A madeira chama Assacu. É nome indígena. Sona meio feio em português, mas realmente esse é o nome da madeira. E essa mata toda aqui, mata de várzea, chama mata de igapó. E essas árvores do caule mais clarinho são seringueiras nativas, conhecidas na Amazônia como seringueira barriguda. Ela dá uma seiva, mas como a seiva não coagula muito bem, não serve para borracha. Agora a madeira é muito boa para compensado e a semente da seringueira nativa lembra muito uma castanha, é uma isca muito boa na pesca do tambaqui. E essa palmeira que avistamos chama jauari, o coquinho do jauari, que é do tamanho de uma uva, ele é utilizado como isca na pesca do tambaqui. Nós temos na Amazônia 2.000 variedades de peixe e 70% dos nossos peixes se alimentam de frutos. E essa palmeira aí dá um coquinho que o tambaqui adora. E nessa região pantanosa, nesses lugares assim de pouca profundidade, você já encontra bastante piranha e à noite jacaré. Nós temos na Amazônia 23 espécies de piranha. E a piranha mais perigosa da região amazônica chama-se piranha caju. Ela é conhecida no Pantanal como piranha do papo vermelho. Ela é a mais perigosa porque vive em cardumes muito grandes. E também temos a piranha preta, que habita mais na região do Rio Negro. A piranha preta atinge a 3 quilos, mas não é tão perigosa porque não vive em cardumes muito grandes. Então nós estamos subindo o Rio Negro em direção à reserva ecológica do Janauari. Obrigado. Na pesca do tambaqui. Aqui temos o senhor Ezequiel, veio de São Paulo, é um escritor paulista.
Vim fazer aqui a entrega do livro Amazônia. Eu vim fazer aqui o lançamento do livro Conquista da Amazônia. Isso ocorreu ontem à noite na Livraria Valer, aqui em Manaus. É um projeto que faz uma proposta para ocupar a nossa Amazônia com o turismo ecológico e com a educação ambiental. Isso para atrair o turista estrangeiro, atrair os investimentos, os dólares e dar emprego e também preservar a nossa Amazônia. Muito bem. É um trabalho que merece ser visto, que merece ser lido, né? E depois ser debatido. Seja bem-vindo à Amazônia. Tá, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Obrigado. Que é a escolinha flutuante aqui da região. É escola. Tem alguma professora aqui nesse grupo? Você quer ser transferida para cá ou consiga transferência? Aqui uma concentração de pontos vermelhos, ou pontos cor-de-rosa aqui da Amazônia. Estamos subindo aqui Prepare as moedas para jogar pro boto também. o braço do rio. Eu acho que ele vai passar aí amanhã. Tá passando aquele matinho ali? Tá vendo na água o matinho? Aqui, ó. Olha aí que eu vi tirando aí do lado isso aí. Vai levantar de novo. Atenção, por favor, para essas informações. Dentro de 5 a 10 minutos, vamos para o barco, para levar pela definição antes. We're going out to see the leaders, and after that we go for the souvenir shop lunch. Vale. Já, ok. Me acompanhe, por favor. Follow me, please. Vamos, senhores e senhoras e senhoritas. Vamos, mãe! Olha, dá mais pro Rodrigo. Ele vai? Oi, Rodrigo. Tá aqui, olha, feio. Oi, Rodrigo. Você é Rafael? Olha. Então... Telefónica ahora. Vamos lá? Curitiba? Falando em cobra ali. Não parece aqui, ó? Parece. Nossa, pessoa. Uma grandona desse bicho aí. Oi, tudo bem? Oi. Eu vi o boto. Olha aí. Foi uma árvore bem bonita. Não fiz nada. Ele falou que a gente ia dar quanto tempo? Sei. Vamos tirar uma foto pra mostrar. Não sabe pra onde vai, mano? Para aí, Rodrigo, para aí. Olá. Saiu? Não, massajar, amor.
sarna ali. Nikoto aratte minasama. Opa, vamos lá. Não tem só aqui, tem quase todos os lagos da região. Traz e coloca aqui. Essas aí são todas de plástico, meio de Taiwan. Pela que Mas Maribundo. verdade tem uma de volta. Não é maribundo. exatamente aí. Tá bom? Joia. Obrigado. Queimar o filme aí, ó. Não, muito pelo contrário. Bom, aqui nós temos a Vitória Regia. Esta é a maior folha aquática do mundo. Esta planta, senhores, ela tem uma ligação com a terra. Ela vem lá do fundo da lagoa, posta uma batata, um inhame enorme, aí solta as ramificações para as folhas e para as flores. É uma média de cada 10, 12 folhas sai uma flor, como esta aqui, ó. E esta flor só abre à noite quando a temperatura se ameniza, não gosta da luz solar. E a duração da flor, 3 dias. Nesses 3 dias de vida tem 3 tonalidades diferentes. Branca, rosa e quase vermelha, aí ela morre. E esta folha chega a atingir até 2 metros de diâmetro. E a duração da folha, no máximo 2 meses, e cheia de espinhos por baixo. Os espinhos é a proteção natural da planta contra os animais. Só dá-se em lugares de pouca profundidade, lagoas e bras de rios. Esta sandália daquela senhora ali para levantar uma folha. Quem tem uma sandália plástica para me emprestar para levar? É bem grossa. Essa suporta quantos quilos aqui? Essa não vai dar, gente, tá muito curto o cabo. Vai. Olha lá. Olha como ela é por baixo, gente. Olha o talo que vai até lá na terra. Ele vai filmar, ele tá filmando. Bonita por baixo, né? A árvore aqui chama paracuúba, é a madeira que o índio utiliza para o arco, porque ela tem uma flexibilidade muito boa. Paracuúba. Tem menor já. Eu não acredito que você vai usar isso. Olha aí, você caiu. Você é o primeiro, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Você é o primeiro. Vem, Rafael. Não, você aqui, ó.
Rafael, pode ficar aqui lá na frente se quiser aí, ó. Vai pra tia. Vem cá. Pode entrar. Quer pegar atrás e na frente? Eu vou ficar aqui, ó, coitado. Coitado de mim, eu vou ficar aqui, coitado. Olha, é bom, vou trazer mais da capoeira. Agora que entrar na mata, já tem que cair um galho seco lá de cima. Tirou. Aqui tudo bem, olha que entrar no capô. Dá tchau, dá tchau. Você achou que era aqui dentro? Até amanhã, hein? Até amanhã. Aqui vai só nós três, né? Esse é o trio de Itu. É o trio pesado. Vocês são de Itu, é? As crianças de Itu aqui, ó. Aqui vai equilíbrio, hein? Vai equilíbrio delas. Mas você salva a vida dele. Não vai dar pra vocês juntos na hora. Tá seguro, tá seguro. Nossa. The leaking one. Pode amar? Ó, até amanhã, hein? Você não vai? Eu não sei nadar, que eu vou fazer See you aí? tomorrow. Devagar, devagar. E sempre, né, Leandro? Devagar e sempre. Devagar e sempre. Normal pra dar pra saúde. Cadê o holandês? Faz uma azeitona.
O peixe também gosta de comer. Ele come jaraqui e não sai daqui, hein?